Então, senadores que eventualmente assinassem essa petição para iniciar o processo de impeachment, teria que, num momento, estar na cadeira como alguém que acusa, e aí depois de terminar de fazer o processo de acusação, o acusatório, teria que voltar e sentar na cadeira do que vai julgar. Olha a incoerência. Aquilo que os juristas, a academia e o parlamento critica que o ministro está fazendo, que ele descumpre a Constituição, descumpre as leis do Brasil, que está acabando com o sistema acusatório, é uma vergonha, senador Seif. O sistema acusatório no Brasil, o papel do Ministério Público está sendo jogado no lixo. Não tem mais. E aí, o Senado vai fazer. Não, o Senado vai acusar, os senadores vão acusar e depois eles mesmos vão julgar. Seria incoerente. Então, optou-se por não assinar. Os senadores não assinaram. Portanto, quem não assinou não retira a assinatura. Então, o que a imprensa começou a divulgar, a parte da imprensa, na verdade é uma desinformação. Não houve nenhuma assinatura de nenhum senador nesses pedidos. Quem assinou os pedidos foram deputados federais e representantes da sociedade devidamente habilitado, preenchendo todas as condições materiais, formais para isso. Outro aspecto que eu queria destacar é que muita gente está perguntando, não, mas o processo foi dado entrada no pedido de impeachment. Qual é o passo a passo agora? Bom, o primeiro passo, ele é dado pelo presidente da casa. Vai ouvir a advocacia do Senado. É a primeira manifestação que tem. E eu espero que seja apenas uma manifestação técnica, porque não cabe à advocacia do Senado adentrar o mérito da questão. A advocacia do Senado não tem autoridade para decidir sobre essa questão. A quem a Constituição e a lei reservou autoridade e competência exclusiva para decidir sobre o processo de impeachment? Plenário do Senado Federal. A mesa diretora do Senado tem importância, mas não tem essa competência. O presidente do Senado é o presidente da casa, mas não foi reservada ao presidente do Senado a competência para decidir sobre isso. A quem a lei, o regimento, e veja, mesmo uma ADPF, que foi julgada no Supremo, que tratou sobre o rito do impeachment, a quem atribuiu competência? Plenário do Senado Federal. Ninguém mais. Ninguém mais. Não tem nenhum outro órgão fracionado, técnico, político, que tem poder de decisão. Ah, mas tem uma comissão especial que é criada para poder fazer lá o parecer quanto à admissibilidade ou inadmissibilidade. Também não tem competência. Vai fazer um parecer, mas a palavra final, se admite ou inadmite, se aceita ou se não aceita a abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, é do plenário do Senado Federal. E aqui começam alguns esclarecimentos. São 3 fases do processo. A fase de admissibilidade, vai para a comissão, volta para o plenário e vota-se uma vez. A fase de pronúncia, e depois da pronúncia, sendo pronunciado ao afastamento das funções. E a última fase é a fase onde você vai declarar se você vota pela perda da função, pela cassação, pelo impeachment ou não. São 3 votações. E aí um detalhe. Nas 2 primeiras votações, o que diz o regimento do Senado Federal, o que diz a Lei 1079, o que diz a DPF do Supremo Tribunal Federal. As 2 primeiras votações, presente a maioria absoluta, maioria simples. Se tiver 41 senadores presentes no quórum do Senado Federal, a maioria, 21, 22 deputados federais, não tem, senadores, não tem a necessidade, tem que ter 41 a favor, não. Presente a maioria absoluta, ou seja, 41 senadores, a maioria simples. Em que momento que você tem 2/3 necessários? Em que momento que são necessários 54 votos para aprovar? Na última votação, naquela que pode cassar ou absolver, impeachment ou não o denunciado. Apenas nessa ocasião. Esse é o passo a passo do processo de impeachment no âmbito do Senado Federal. Repito, a competência exclusiva, a prerrogativa, a autoridade é do plenário do Senado Federal. Então, o processo foi apresentado ontem ao presidente do Senado. Hoje foi colocado no sistema do Senado Federal, portanto ele passa a tramitar formalmente a partir de hoje no Senado Federal. Espero que realmente essa parte inicial da burocracia, do parecer interno da advocacia e o despacho da mesa, porque a mesa é quem recebe, a mesa recebe e deve incluir na sessão seguinte do Senado Federal. A questão é que entre o protocolo até chegar na mesa, normalmente leva um tempo que não é o natural. Já tivemos processos aqui que demoraram anos, Agora, diante da gravidade das denúncias
E diante da expectativa da sociedade brasileira, o apelo que fizemos ontem ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é que desse celeridade com relação a isso, né? A questão de mérito, se vai votar por impeachment, se vai votar ou não vai votar a favor de impeachment, isso é uma questão de cada um. Cada um olha para os fatos e vai verificar. Houve crime de responsabilidade, não houve crime de responsabilidade, e vai dar o seu voto livremente. Então, esse é o caminho. Senhor presidente, eu quero, a última fase da minha fala, se Vossa Excelência me permitir, apenas rapidamente, trazer aqui um registro da preocupação que tenho com o que está acontecendo em Rondônia e no Brasil inteiro. Rondônia está hoje coberta por fumaça. O estado de Rondônia hoje está vivendo um caos. Assim, você não consegue olhar e ver nem os prédios das cidades, da capital ao interior. Nós estamos vivendo o período agora, o Brasil das queimadas, o Brasil da fumaça e o Brasil das omissões. Porque onde está o governo nesse momento? Onde está as autoridades do meio ambiente nesse momento? Onde está Marina Silva nesse momento? Que quando Bolsonaro era presidente, gostava de abrir a boca para poder cobrar, para poder exigir. E aonde está Marina Silva agora? Porque o Brasil está sendo incendiado, as fumaças tomaram conta, os aeroportos não funcionam, os hospitais estão lotados de pessoas com problemas respiratórios. E aonde está Marina Silva? Procura-se uma ministra do meio ambiente. Mais do que isso, meu caro senador Cleitinho, onde estão os artistas DiCaprio, os artistas da Globo, aqueles que faziam campanhas publicitárias dizendo pelo fim das queimadas, pelo fim do desmatamento, pelo fim Bolsonaro, e xingava Bolsonaro e falia. Bom, o problema eram as queimadas e a fumaça, ou era Bolsonaro? Ou era a questão ideológica? Deixa eu dar um conselho para o presidente Lula. Presidente Lula, como dizia Monsanto, atentai bem, tira o dinheiro da Rouanet, está atrapalhando os artistas. Eles não têm mais tempo para fazer campanhas publicitárias em favor do Brasil. Tira o dinheiro da Rouanet, coloca no enfrentamento. Ou então, nós temos no Brasil o grupo da hipocrisia. Porque se muda o governo, aí dá para tolerar tudo, tá tudo certo? Aí pode ter fumaça, aí pode ter fogo, aí pode ter desmatamento, pode ter tudo. Nós nunca tivemos um índice de desmatamento e queimadas tão grande em todos os tempos como nós temos hoje, no governo do Lula, do PT e da Marina Silva, ministro do Meio Ambiente. Quer enganar quem, cara pálida? Manda relatórios lá para a comunidade internacional dizendo que está tudo bem, mas ninguém consegue operar no Brasil. Transporte aéreo comprometido. Nas estradas, eu vim semana passada, senhor presidente, eu vim de carro da minha cidade de Paraná até Cuiabá, porque não tinha como pegar o voo, 1.000 e tantos quilômetros. Teve lugar na estrada que eu tive dificuldade de trafegar, porque não tinha visibilidade. Então, hoje eu estava falando, dois empresários da minha cidade essa semana falando, um Neudi e o Miranda, seu Miranda, e eles falaram assim, olha, dá uma dica lá, tô dando a dica aqui, viu Miranda, viu Neudi? Tô dando a dica aqui, tira da Rouanet e coloca para combater incêndios. Ah, a culpa é só do governo federal? Não, a culpa é do governo do meu estado também. O governo do estado de Rondônia também é omisso. O governo dos demais estados que não tem ações efetivas também são omissos. Não é só do PT não. E eu vou dizer aqui, e aí, aqui não quero fazer nenhuma descortesia, né? Tem momentos que a gente tem que fazer os embates políticos, mas tem momentos que a gente tem que falar dos problemas que atingem as pessoas, né? Uma dica que eu dou aqui, especialmente ao governador do meu estado, com todo respeito, tem o pessoal que faz lá o trabalho de pulverização, né? A aviação agrícola hoje é muito forte, Rondônia, Mato Grosso, né? Os demais, Goiás, tanto. Chama esse pessoal da pulverização, da aviação que faz a pulverização, chama para uma força-tarefa, junto com o Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil. A mim tá aqui, o senador Espiridião Amin foi governador, sabe, né? Não dá para o estado, para o governo enfrentar sozinho. Chame essas empresas de aviação que têm infraestrutura de aviões, que pulverizam, coloca água e faz uma força-tarefa de enfrentamento. Esse não é um momento para vaidade, esse não é um momento para... Eu não estou aqui trazendo embate político, não. Nesse caso, eu acho que nós temos que estar de mãos dadas, todos nós. Independente da política, independente das disputas, é hora de união. Governo federal, governos estaduais, setor privado, para a gente enfrentar esse problema que afeta toda a nossa gente. Então, senhor presidente, eram esses dois registros que eu gostaria de fazer, agradecendo muito sinceramente a generosidade de Vossa Excelência com o tempo que me deu. Muito obrigado.